Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Gravatá Agreste News. Eu sou o Zé Antônio e estamos aqui no estúdio para mais um podcast, o Pode Mais Entrevista, que nesta tarde nós estamos recebendo em nosso estúdio o Sargento Rodolfo, ele que é pré-candidato a prefeito de Gravatá no pleito de 2024. Acompanhado do jovem Marcelo, que daqui a pouquinho também irá se apresentar aqui para nós. E o convidado especial, não poderia deixar de ser o empresário e advogado Dr. Fernando Albuquerque. Portanto, a todos vocês, eu peço que vocês nos acompanhem, dê seu like, compartilhe, faça seu comentário, ative o sininho, porque a partir de agora nós vamos começar, eu não diria nem entrevista, mas nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje. Ele que é policial militar, o Sargento Rodolfo, que inclusive já foi candidato a prefeito aqui em nossa cidade de Gravatá e candidato também a deputado federal. Sargento Rodolfo, seja bem-vindo ao nosso Pode Mais Entrevista. Boa tarde, Zé Antônio, boa tarde, doutor Fernando. Marcelo está aqui com a gente. Eu quero agradecer a oportunidade e a gente vai bater um papo. E, de antemão, Zé, pode ficar à vontade, pode chamar de Rodolfo Silva, é assim que eu gosto de ser chamado. Eu estou policial militar, eu não sou policial militar, né? Eu costumo dizer que eu sou Rodolfo Silva, a minha persona ela é criada em cima daquilo que eu carrego desde a minha infância. Agora, aos 20 e poucos anos, eu enverguei a farda da Polícia Militar com muito orgulho. Há 20 anos eu estou exercendo essa função, mas pode ficar à vontade, pode chamar de Rodolfo Silva mesmo. E estou aqui para a gente bater esse papo, para a gente trazer essa informação para a população de Gravatá, que às vezes sabe quem já foi candidato, mas aí às vezes não sabe a peculiaridade do dia a dia, como surgiu, como apareceu o Rodolfo na cidade, de onde veio, né? A gente tiver a oportunidade também, a gente vai desmistificar essa ideia do forasteiro, né? Desmistificar propriamente dito, porque além de ser um tema bem peculiar, Gravatá, que eu já passei em outras cidades, a gente não vê essa polêmica, né? Também é uma forma de repelir, um pensamento xenófobo que às vezes acontece aqui na cidade de Gravatá, como se o de fora ele fosse depreciado só porque é de fora, né? E a gente tem que aprender a dar valor às coisas mais importantes, como honestidade, que tem que estar acima do que um filho da terra, às vezes ele é desonesto. Então, o que é de fora, sendo honesto, tem que dar oportunidade ao que é de fora, né? Então são esses temas polêmicos que a gente pode trabalhar hoje à tarde aqui e a gente vai. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar, o Rodolfo, né? Me permita, como ele me autorizou a chamá-lo de Rodolfo. Daqui a pouquinho ele vai falar realmente de onde veio o Rodolfo, como o Rodolfo chegou em Gravatá, daqui a pouquinho. Certo. Antes, porém, eu quero ouvir também o nosso convidado especial, o Dr. Fernando Albuquerque. Dr. Fernando, seja bem-vindo. José, é um prazer mais uma vez estar com você, com toda a equipe. Cumprimento o Rodolfo Silva, o Marcelo, a nossa produtora Nina, a Micole, o Kiko Porcá aqui presente. Sempre se renova esse prazer estar com vocês com essa voz marcante aqui do Agreste. Muito obrigado, doutor Fernando. Aqui conosco também o Marcelo. Marcelo, que eu queria que o Marcelo se apresentasse para a gente, né? Já que eu particularmente estou vendo o Marcelo agora, né? Eu não tenho essa intimidade nem aproximação com o Marcelo, mas eu queria que o Marcelo, quero dizer, seja bem-vindo também ao nosso Pode Mais Entrevista. Eu quero deixar você à vontade para que você possa se apresentar para os nossos telespectadores. Boa tarde, Zé Antônio. Eu agradeço e quero parabenizar aqui toda a equipe. Vou tentar acertar o nome de todo mundo. Doutor Fernando, eu sei, Rodolfo também sei, Zé Antônio, que está aqui apresentando, Nina, Micole e Kiko Porcá, que eu acho que ninguém aqui em Gravatá conhece a equipe toda. Né? Então, eu sou Marcelo, meu nome é Marcelo Lins, eu sou engenheiro civil, eu sou empreendedor aqui em Gravatá há quase 20 anos que eu estou aqui empreendendo. E estou aqui também nesse debate, tentando acrescentar nesse debate, né, sobre a forma como é difícil empreender aqui na cidade. E eu sou um cidadão, nunca me envolvi diretamente com política, no sentido de nunca ocupei nenhum cargo político.
E quero dar minha contribuição à minha cidade, a cidade que eu escolhi para viver, escolhi para morar, como o Rodolfo bem falou, essa discussão de forasteiro ou não forasteiro, eu acho que é um certo preconceito, é uma xenofobia, que eu acho que não deveria existir. Existem Sem dúvida nenhuma. bons gravataenses, existem pessoas que moram aqui na cidade que não são daqui, e a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? Valorizar as pessoas que de fato acrescentam ao município e as que não acrescentam ao município, seja de fora ou seja daqui. Ok. Aí vamos passar agora a conversar novamente com o Rodolfo. Rodolfo Silva, você eu diria, já se preparou, você está preparado para disputar mais uma eleição no ano que se aproxima? Fala pra gente, onde você está afiliado, qual partido, se você permanece no mesmo partido e quais os partidos você está montando para uma coligação com você? Sim, se estou preparado, a preparação ela é diária, né? A gente não pode nunca achar que eu já sei de tudo, eu sou o sabichão, já está tudo sob o meu controle. Não, eu tenho buscado escutar as pessoas, eu tenho buscado entender quais são as problemáticas de Gravatar, eu tenho buscado escutar as pessoas que querem contribuir, porque escutar os problemas é uma coisa, e pessoas que têm contribuição e às vezes não são escutadas na cidade. Certo? Porque às vezes não pertence ao partido A, não pertence ao partido B, só porque não tem um partido não vão ser escutadas. Até uma crítica que a gente faz que a gente sonha um dia numa verdadeira democracia, a gente se candidatar sem precisar de um partido, mas infelizmente ainda a gente precisa de um partido. E hoje o partido que nos estender a mão, que tem a ideologia parecida com a nossa, por assemelhação, a gente se sente assemelhado a isso, é o Partido Novo, um partido conservador de direita, partido de bons princípios, no combate à corrupção. A gente tem buscado isso, fomentar essa cultura na cidade, para as pessoas serem políticas, não na essência de ser um candidato ou alguma coisa, mas se inteirar da política. Porque as pessoas se ausentam da política, não quer saber de política, mas lá na frente ela vai acabar sentando e ter que escolher dois candidatos. Geralmente os dois que estão polarizando. E essa polarização, às vezes, é um teatro. Às vezes, por isso que eu não me intitulo oposição. Situação e oposição, um depende do outro. É uma face da mesma moeda. São faces da mesma moeda. Às vezes a gente vê a situação saindo, a oposição assumindo, mas a forma de fazer política é a mesma. A cidade não muda em absolutamente nada. Então, é essa crítica que eu faço. Eu sou um visionário, até um blog aqui me disse, eu sou um ativista político. Nunca tinha escutado essa palavra, ativista político, mas se ser um ativista político é sonhar numa política decente, onde as pessoas escolham entre os melhores, que o cidadão de bem queira ter interesse de participar da política. Poxa, eu não quero entrar na política porque política é só de gente ruim. Não, a gente precisa ocupar o espaço que é nosso. O cidadão de bem precisa ocupar o espaço na política. Hoje a política está ruim porque os ruins estão governando por nós. Então, é nesse contexto que a gente está trabalhando aí uma cultura diferenciada e vejo também o Dr. Fernando aqui trabalhando, abrindo esse espaço que fomenta essa nova prática de uma política aqui em Gravatar. Dr. Fernando Albuquerque, o senhor concorda com a avaliação do Rodolfo Silva? Não só concordo, mas eu queria, ademais do que o Rodolfo acabaram de falar, eu queria fazer uma pergunta a ele, que essa pergunta eu queria que fosse respondida também pelo Marcelo. Aonde foi que o homem Rodolfo se encontrou com o político? Quando foi que surgiu isso? E também com você, Marcelo. Eu queria, porque é importante que muitos gravataenses não sabem da história belíssima do Rodolfo e do Marcelo. Sem dúvida. Então seria interessante que os gravataenses, lógico, muitos sabem, mas alguns não. Então, eu comungo muito com os valores que o Rodolfo defende com o Marcelo, e eu queria, novamente, tive o prazer de ouvir certa vez, e gostaria que os gravataenses tomassem conhecimento dessa belíssima história. Quando eles os homens, Rodolfo e Marcelo, se encontraram com o político Rodolfo Silva e Marcelo. Com a resposta, o Rodolfo Silva, em seguida, o Marcelo. Não, vai Marcelo. Vai Marcelo primeiro. Deixa eu inverter, porque aí tem uma certa lógica aqui no posicionamento.
Eu acho que todo brasileiro, a gente sempre tem essa imagem do político no Brasil como corrupto, né? Então, É verdade. essa é a imagem associada ao político do A Brasil. regra vai ter exceção. Exato. Isso. Exato. E, recentemente, a gente viu, pela primeira vez, vários medalhões da política serem presos, né? Então, a gente como cidadão, como indivíduo, né? A gente começou a vibrar em ver de fato. Hoje, se você olhar para o Brasil de hoje, na realidade de hoje, você não vê um único político preso por corrupção. Não existe. É verdade. Então, assim, você moralmente, você se pergunta, poxa, o que foi que aconteceu com o meu país? E aí, por volta de 2018, né, nesse movimento, onde a sociedade estava, de fato, abrindo os olhos, enxergando algumas coisas que estavam por debaixo do tapete, e eu vi como cidadão, como empreendedor aqui na minha cidade, tendo algumas dificuldades, né, porque aqui no Brasil, para você fazer qualquer coisa, você precisa ter o aval do burocrata, né, que é o político que está lá sentado atrás do birô, que não produz nada para a sociedade, e você tem que ter a permissão dele para trabalhar, em qualquer profissão. Então, eu sou engenheiro civil, por exemplo, eu só posso atuar como engenheiro civil se eu tiver um registro no conselho. Existe lá um burocrata lá que tem que estar me permitindo. Você vai montar uma empresa, tem que ter um burocrata que vai te dar o alvará, que vai dar a permissão. Então, eu vendo essa dificuldade de empreender na minha cidade, cada vez mais difícil, eu comecei a enxergar isso, que a sociedade precisa inverter os valores. A sociedade precisa valorizar as pessoas que empreendem, as pessoas que trabalham, e o político é apenas nosso empregado, né, que muitas vezes vive uma vida muito mais luxuosa do que a nossa, né, em condição muito mais favorável do que a nossa. Você vê aqui, por exemplo, no município, você tem um prefeito que ganha R$24 mil de salário. E aí você vê a maioria da sociedade aqui sobrevivendo com um salário mínimo. Então, é uma distorção da realidade. E aí, baseado nesse sentimento, eu comecei a dizer assim, não, se é para viver nesse país, lutar por esse país, eu vou começar a me envolver na política. E a gente começou a procurar pessoas que nós admiramos. Então a gente começou a juntar amigos e assim, você conhece alguém que você admira? Porque essas pessoas que nós admiramos não estão ocupando o cargo de cuidar do nosso dinheiro, que são os cargos do político. Porque os políticos que estão lá nós não admiramos. E aí nessa busca de procurar pessoas que nós admiramos, Rodolfo foi citado por uma das pessoas e a gente tinha uma lista de nome de pessoas que a gente admirava e a gente foi catalogada. A gente foi de um a um. E as pessoas que nós admiramos, nós fomos descobrindo que elas não querem se envolver com política porque elas acham que a política é um lugar sujo, não é um lugar adequado para citar. E a gente foi de um a um, e felizmente nesse processo a gente encontrou o Rodolfo, que inicialmente ficou um pouco receoso, porque a política de fato é isso. E quando a gente mostrou quem eram as pessoas que estavam nesse processo, aí Rodolfo acabou, a gente acabou desdobrando, conseguindo convencê-lo a se envolver na política, e aí eu passo a bola para Rodolfo para contar um pouco desse processo. Marcelo, antes do Rodolfo, eu queria lhe perguntar o seguinte: será que a situação política hoje no nosso país se deve ao sistema implantado? Você acha que é isso? E o sistema, ele chamam isso de democracia, mas, por exemplo, o Rodolfo falou de questão de, para ser candidato, tem que estar vinculado a um partido político. Se você é um cidadão comum que não conhece nenhum partido político, você vai ter dificuldade ou talvez você nem vai conseguir ser candidato, porque um partido não vai te dar a legenda. Sem dúvida. Então isso, de certa forma, deturpa um pouco a questão da democracia. E você veja a questão do financiamento de campanha. Você vê partido, por exemplo, você tem o PT, que recebe R$1 bilhão, né, de fundo eleitoral, fundo partidário, Absurdo. E vai fazer a campanha. Como é que um cidadão comum, uma pessoa comum, honesta, que seja simples ou que tenha um melhor poder aquisitivo, vai conseguir competir com um candidato de forma equilibrada? Então é uma distorção. Então a cada dia você vai vendo a dificuldade de renovação de política, né? Então você vê verdadeiros políticos profissionais, que virou vereador, que foi governador, que foi prefeito, que foi senador, que passou uma vida inteira dentro da política. E o mais interessante, Marcelo, é que pega esse cara que faz uma carreira política, ele divide antes da política e depois da política. Geralmente, antes da política, era um cara que tudo que fez não deu certo, não tem profissão definida, ele foi para a vida política para um princípio de oportunidade,
de ganhar dinheiro, não porque ele era bem sucedido. São diferenciados aqueles que têm a capacidade de empreender, é um advogado, é um engenheiro, é um psicólogo, é um policial. A gente não depende de política. É essa mensagem que a gente quer. Se tivesse um político que fosse referência para mim hoje em Gravatá, Rodolfo Silva não estava nessa. Eu estava em casa balançando minha criança de 11 meses. Eu para estar aqui hoje à tarde, eu abdiquei de estar com minha filha agora à tarde, na minha folga. Então, por que eu vim aqui? Porque não tem em Gravatá um político de referência para mim, para dizer, esse cara vale a pena investir nele, que ele vai responder à expectativa da cidade, para trazer a verdadeira melhoria. Então é isso que a gente combate, para saber se é um bom esposo, ver se é um bom filho, ver se é um bom amigo, para saber se é um bom esposo ou uma boa esposa, para saber se é um bom político, ver ele na vida antes de entrar na política, o que é que ele exercia, que profissional ele era. As pessoas têm que aprender a fazer esse raio-x do político, aquele que querem ser político também. Inclusive, dentro da fala do Marcelo, Zé, me permita, o Marcelo falar agora há pouco, que ele disse o seguinte, que a democracia, a gente não está fazendo afronta à democracia. Sem dúvida. Mas veja, a democracia enriqueceu muito bandido, não é isso? Exatamente. A democracia, muitos políticos se aproveitaram da democracia e enriqueceram com isso. Nada contra os políticos honestos, tem muitos. Sim. Entendeu? Mas eu queria fazer esse aditivo, que é muito importante que a gente o faça. Porque tem muita gente que vive da política. No caso específico, eu fiz essa pergunta para que o gravataense conheça mais o Rodolfo e o Marcelo, porque são políticos, na minha visão, diferenciados, que precisam ter os holofotes, eu diria, mais pontuais sobre eles, porque são pessoas que pensam diferente. Não pensam no poder, eles pensam num projeto. Com certeza, não tem dúvida. Então, são pessoas... E agora o Rodolfo vai continuar, porque o Marcelo já deu o seu breve relato, e agora é o... Aí chega o Marcelo para mim e diz, olha, a gente tem uma proposta aí para tu ser candidato a prefeito. Eu disse, meu irmão, vai procurar o que fazer, cara. Que na época eu estava com uma menina de 2 anos e pouco. Já veio outra, viu? Entendeu? Eu sou pai de 4 filhas. E aí eu disse, eu estou com criança pequena, Marcelo, não, cara, a gente precisa comprar essa ideia para a gente ter um projeto de Gravatá. Então, quando eu entendi o esboço, de fato, o que a gente estava... Eles estavam propondo, e eu ia somente entrar no grupo, encabeçar isso aí, para ser um porta-voz, não para ser um baluarte, nada disso não. É comprar a ideia, aquela ideia que ele vendeu para mim, eu disse, cara, é o que eu acredito. É o que eu acredito e eu me sinto, às vezes, com medo de entrar na política porque eu só me deparo com gente desonesta, eu só me deparo com pessoas que só pensam no próprio umbigo, aquele discurso bonito, não, a gente tem que fazer pelo social, coisa e tal. Fazer pelo social é bonito demais no discurso, mas eu não vejo um político, o Marcelo trouxe um dado aqui, o prefeito de Gravatá ganha R$24 mil. A desigualdade social começa no salário do prefeito em relação à população. Mas eu não vejo um pré-candidato dizendo eu defendo a diminuição do salário do prefeito em 25%, 50%, 70%. E a gente está levando em consideração nem as mordomias. As mordomias, a gente está falando só de salário. Então, o que é que eu defendo? Um candidato a prefeito dizer eu defendo uma redução de salário de prefeito de 25%, o prefeito foi eleito, mas não foi para a esposa dele ganhar um salário de R$12 mil. Ele foi eleito para viver para a população, não foi para arranjar emprego para a esposa, não. Eu sou contra o prefeito colocar a esposa para ganhar salário. Ela quer exercer alguma função social? Exerça em amor àquilo pela causa, em amor à causa. Mas eu só vejo os caras dizendo que são pré-candidatos a prefeito, mas não querem perder o amor com aquilo que pode ter lá na frente. Meu amigo, é mais dos mesmos. Não adianta. Aquele que não cortar da própria pele, aquele que não cortar já no discurso, porque no discurso você vai conhecer quem é o candidato. Então não adianta estar aqui com um discurso bonito. Olha, gente, eu quero uma cidade melhor para Gravatá. Qual é a câmera que está filmando aqui? Essa aqui, né? Eu quero uma cidade mais bonita para Gravatá, onde tem emprego, mas vou continuar com a mesma regalia, que esses que estão aí.
que é esse, o outro que passou, né? Aí até me perguntaram, o que é que você acha dessa gestão? É uma gestão que se espelha no ruim, o ruim que se espelha no ruim se torna médio, médio e medíocre é a mesma coisa. Não muda nada. Médio, mediano, medíocre, a mesma etimologia da palavra. Exatamente. Eu não vim para cá para estar um discurso bonitinho, pode botar na íntegra, viu, doutor Fernando? Bote na íntegra. Por quê? A gente muda a postura aqui em Gravatar, ou a gente vai continuar exercendo a mesma função de patético. Às vezes a gente exerce a função de patético, que é olhar para o retrovisor, gente. Olhar para o retrovisor, isso é ruim. É verdade. Rodolfo, querido, aproveitando você e o Marcelo, você com essa, eu diria, postura marcante, juntamente com o Marcelo, eu faria até uma pergunta a você, aqui dando uma do nosso âncora. Fique à vontade. Zé Antônio. Você está me ajudando. Lógico, eu vou aqui usar uma coisa, eu diria, um surrealismo para fazer essa pergunta. Se a gente fosse construir uma ponte agora, se juntasse Joselito Gomes e Joaquim Neto para a construção dessa ponte, a gente poderia dar o nome dessa ponte a Ponte do Atraso, eu estaria sendo leviano em apontar. A ponte do mais dos mesmos, a ponte do rio que cai. Ou então provavelmente essa ponte ia levar nada a lugar nenhum, né? A ponte do rio que cai. Ia ser mais escoamento de rapadura e doce de leite. É por isso que eu falo aos gravataenses, a gente tem que entender... Mas também tem que ver o plano de fundo, viu? O plano de fundo não são só essas duas figuras, não. É aquele que está arrodeado deles. E, inclusive, tem outros que estão aí querendo vir como novo. O que é que eu falo, Rodolfo? Eu digo o seguinte, não vamos pensar e trocar o ruim pelo pior. Pois é. Troca de poder com as mesmas atitudes. O gravataense tem que entender que ele errou. E quando ele erra, o que é que acontece? Acontece o reflexo onde é? No saneamento básico, o reflexo na saúde, o reflexo no desenvolvimento econômico, o reflexo no campus universitário, o reflexo no transporte. É o erro do voto. Então vamos qualificar, vamos dar qualidade a esse voto. Isso aqui não é campanha, eu vejo propostas. Eu não estou olhando a capa, eu vejo conteúdo. Eu diria o seguinte, o sistema independente, nós temos vários pré-candidatos, nós vamos respeitar todos os pré-candidatos, mas o que é que a gente tem que entender? Nós temos que entender que a postura do pré-candidato tem que ser uma postura de estadista. A gente tem que acabar com essa visão totalmente retrógrada de estar olhando unicamente para o poder. Eu vi um dia desse, inclusive, me convidando para que a oposição tem que se unir pelo poder. Essa oposição unida pelo poder que está aí, seu Joselito Gomes. Exato. Está aí, seu Joselito Gomes. Em nome de uma oposição, se juntar para tirar aquele que está acabando com a cidade, está perseguindo. Se juntou a oposição, botou um lá que faz a mesma política. Mudou o quê? Em vez de melhorar, piorou. Né? Fui um dia desse. Mudou o quê? Eu não vou dizer o nome do comerciante aqui, por uma questão de ética, que foi uma particularidade. Comeu um cuscuzinho ali, um cara que tem um cuscuz maravilhoso. No meio da conversa, ele disse, rapaz, eu queria muito que o senhor entrasse, doutor, eu não sou candidato, para ver se eu recebo uma conta que está lá, do ex-prefeito, até hoje não me pagou. Pelo amor de Deus, se a pessoa não está pagando, quando tem a candidatura para pagar, imagina uma conta sua. Essas coisas a gente... E doutor Fernando, a gente tem que ter cuidado aqui na cidade, que quando sabe que a gente é pré-candidato a alguma coisa, né? Seja vereador, seja prefeito, pré-candidato, a turma já olha para você, a gente já vê o olho brilhando, mas já vai pedir, né? E aí não são todos, não generalizado de forma nenhuma, mas são as figuras que já vivem há anos na política, né? Para dizer, olha, tu tem alguma coisa aí para eu ficar falando de tu nos grupos de WhatsApp? Meu irmão, faça um negócio desse não, velho. Faça não. Rodolfo, tem uma coisa básica, eu converso muito com o Kiko sabe disso, que não peçam a mim cesta básica, não peçam a mim dentadura, não peçam a mim
uma troca pelo voto. Não peça a mim o dinheiro, eu não dou. O excesso do assistencialismo é uma atrofia para o crescimento do indivíduo. Olha, veja bem, eu não estou fazendo uma crítica ao social. Não, o assistencialismo, o excesso. Mas veja, uma visão macro de um poder. A gente tem que dar uma condição a uma pessoa para ter cidadania. O Bolsa Família é cidadania? Não. Para mim é distorcido. O sinal Gravatar tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. O Bolsa Família escraviza. O dobro de Bolsa Família. Você quer tirar o Bolsa Família? Sabia desse dado, doutor Fernando? Eu não quero tirar o Bolsa Família. Em Gravatar a gente tem 2 vezes mais gente recebendo Bolsa Família do que com carteira assinada. Olha para aí. Então, assim, a realidade... Não, Marcelo, você sabe que eu tenho uma grande dificuldade de assinar carteira. Porque as pessoas recebem benefício. Recebem o auxílio. Isso é uma visão mistificadora que, eu diria o seguinte, que escraviza. Você não pode escravizar as pessoas. Você tem que transformar as pessoas que as pessoas produzam. Então, essa visão é que interessa essa troca de poder. Porque assim, sai o ruim, vem o pior. Sai o pior, vem o ruim. E um traz o outro. Porque é tão ruim, puxa o outro. Vamos acabar, Gravatar, isso. Vamos olhar. Eu volto a dizer, os pré-candidatos, eles têm, obrigatoriamente, de dizer abertamente seus conceitos disso aí. Mas o grande... Foi até bom você falar sobre os pré-candidatos. A eleição passada mesmo, não houve debate. Não. Então, o que há é torcida, né? Então, um paga lá um grupo para ficar torcendo. Nós vamos incentivar e vamos fazer esses debates. Tomara que venham. Porque na eleição passada, eu me preparo há 4 anos para um debate na pré-campanha. Não participaram de debate. Nós vamos não só patrocinar, como vamos dizer quem faltou. Sim. Com imparcialidade. Sim. Aqui vai ser imparcial. A gente tem que saber o que é que as pessoas pensam. É o que eu penso, é o que eu vou agir amanhã. Às vezes as pessoas deixam de conhecer as pessoas porque não sabem o que é que elas pensam. Entendeu? Amanhã você não vai conhecer ninguém, mas tem que saber, o prefeito, quais são as ideias para o futuro? Você está pretendendo a reeleição? Quais são os seus planos para o segundo mandato se você for reeleito? Fazer perguntas simples. Você que já foi candidato a prefeito, passou por aí, por que quer ser candidato de novo? Esse tipo de pergunta básica, né? Uma coisa que foi falada muito na eleição passada pelo atual prefeito, né, e pelo ex-prefeito, falaram, vou trazer indústrias para Gravatar. E aí, quando você vai esmiuçar, como é que você quer fazer isso? Então, vamos trazer alguns números aqui. Rodolfo, quanto é a arrecadação prevista para esse ano de 2023 para o município? O tamanho do bolo. Aproximadamente 290 milhões. Tá entendendo? Então, assim, você tem... 2023, tá entendendo? Então, essa 290... Com mais 60 que eles querem, né? Tem a estimativa que é maior, que é 320, que não sabe se vai alcançar isso. Talvez seja o motivo dos 60 milhões de empréstimo, querendo dar um cheque em branco à gestão, sem dizer onde vai ser empregado esse valor, que diz que a pavimentação de ruas, quais ruas... Naquele projeto de lei não tem nenhum memorial descritivo dizendo onde vai ser empregado. Então é dar um cheque em branco. Talvez a necessidade desses 60 milhões para bater essa meta, né? Vou trazer um dado rapidinho para não quebrar a tua linha de raciocínio. O governo federal ele repassa um valor para os municípios. O ano passado, 7% dos municípios estavam em vermelho. Esse ano, 52% dos municípios estão em vermelho. De 2021 para 2022, houve um acréscimo no repasse do Fundo Nacional para os municípios, um acréscimo de 25%. Hoje, esse ano, só foi acréscimo de 1%. Por isso que os governadores, os prefeitos, estão todos aí sem saber o que fazer. Mas não vejo nenhum com decência de cortar cargos comissionados, de cortar regalia. Gravatar tem 520 cargos comissionados, só perdem 4 para a Casa Branca nos Estados Unidos. A Casa Branca nos Estados Unidos tem 524 funcionários, Gravatar tem 520 funcionários. Então, é absurdo a gente ver, o prefeito fez um cartaz lá, botou de frente da prefeitura, dizendo que queria o fundo do repasse dos municípios, mas não cortou nenhum gasto, pelo contrário. Que ia entrar em greve. E disseram que ia entrar em greve.
a população não vai ver diferença nenhuma, porque às vezes a prefeitura aberta e fechada não faz muita diferença. A gente sabe que às vezes tem gente que ali trabalha, a gente bem sabe disso, tem gente que carrega o piano, mas tem muito ali que tá ganhando com a cara. Então esses que estão ganhando com a cara, corta, meu irmão, enxuga a folha, porque existe assessores estratégicos. O único lugar de Pernambuco que tem assessor estratégico é aqui em Gravatar. E com bom que a gente salário, não sabe o que é que faz um assessor estratégico. Nem Hitler, não estou fazendo apologia a Hitler, coisa nenhuma não. Assessor estratégico em guerra não. É um absurdo ver assessor estratégico para A, B ou C. Tinha uma que ninguém na cidade conhecia. Então, se você está me vendo a primeira vez, eu sou a Rodolfo Silva, eu sou assim mesmo, gesticulo, eu sou indignado com a política, eu sou indignado porque eu tenho que pagar um plano de saúde, porque os meus impostos, eu não tenho condições de ter um hospital de qualidade, entendeu? É uma UPA onde a pessoa tem um atendimento lá de fora, ou levando mormaço, ou levando chuva, no todo. É isso aí que é Gravatar, por isso que eu fico indignado. É esse debate que eu estou querendo. Isso é meu jeito de ser. Não quer dizer que eu sou mal educado ou algo parecido, não. Eu me expresso dessa forma. Eu não consigo ver as coisas erradas e ficar calado. Eu não consigo. Ver uma gestão começando, parar uma obra, porque o outro que começou de construção de quadra poliesportiva, mas foi o antigo gestor era ruim, era isso, era aquilo outro. Aí você quer corrigir o erro? Corrige o erro, faz uma auditoria, meu irmão, apresenta ao Ministério Público, vai lá no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, diz, olha, teve essa irregularidade, eu quero dar continuidade. Aí não, diz que vai fazer uma auditoria, contrata uma empresa sem licitação no valor de 540 mil reais. Meu irmão, chama a população logo de idiota, cara. Tu não tem... eu vou contar aqui uns 3 engenheiros que tem nessa gestão. Eu não vou citar o nome de ninguém, não. Todo mundo sabe. Engenheiro tem muito. O cara não sabe fazer uma auditoria para ver onde é que está o erro nas construções, meu irmão. E o mais interessante, Marcelo me corrija se eu estiver errado. Até o mês 10, quando assumi 2021, até o mês 10, houve repasse da empresa que estava construindo uma das creches aqui, ali do outro lado, por trás da pipoqueira. Houve repasse até o mês 10. Para receber o repasse, tem que ser lançado no diário de obras, não é isso, Marcelo? Então, se foi lançado o repasse, é porque é alguém da gestão. E como é que ele diz que teve uma irregularidade? Aí depois foi dar uma entrevista, dar uma coletiva dizendo, a gente encontrou a irregularidade de 1,5 milhão. Só a primeira irregularidade foi a tua de contratar uma empresa sem licitação, rapaz, de 540 mil reais. Tem a vergonha na cara? É isso. Gravatar desperta. A gente precisa libertar o povo. Eu não estou mais com paciência de estar... gente, eu sou pré-candidato porque eu quero mudar. Eu quero mostrar a realidade, é mais dos mesmos. Saiu um ruim, entrou outro ruim. Vai viver nesse ciclo, essa vida cíclica. A gente vê municípios que um prefeito sai, entra outro melhor. A competição é para ver quem é bom. A gente viu isso em Caruaru até pouco tempo atrás, né? Com Zé Queiroz, com João Lira, cada um queria fazer mais do que o outro. São José dos Crentes no Maranhão. Justamente por isso. São José dos Crentes no Maranhão. Bote lá no YouTube. O cara é uma referência. Inclusive, foi candidato a governador lá no estado do Maranhão. O cara pegou uma cidade com um IDH baixíssimo. O cara fez de tudo. O salário dele, ele doou o salário e construiu quase 250 casas. Você veja agora há pouco, Zé, o Marcelo falou... Vou beber água na caneca, viu, doutor? Parece aquela caneca de Jô Soares. Já estou ficando nervoso. Eu sempre lembro dela. O Marcelo agora falou em indústrias. Você veja, em 20 anos, me diga uma indústria que se instalou aqui. A maior indústria se chama Prefeitura de Gravatar. Você veja, a indústria de extração não tem, transformação não tem, o segmento de serviço, construção não tem. Aí você pergunta, o que foi que fizeram agora com o turismo? Aqui existe e criaram, eu parabenizo o gestor José Lito Gomes, porque ele criou uma nova modalidade de turismo, o turismo aleatório. Tem várias modalidades, tem um ecoturismo, tem um turismo rural, tem uma série de turismo. Ele aqui, o aleatório, qual é o aleatório? Fecha o polo moveleiro, maior congestionamento das artérias próximas, toda a gastronomia fica prejudicada em torno do polo moveleiro, privilegia unicamente os comerciantes daqui, nenhuma crítica a privilegiar os comerciantes, mas tem que ser uma visão macro. Então, é uma gestão sem a ciência, é uma gestão sem um conhecimento científico,
é uma gestão que os graduados não merecem respeito. Não que os técnicos não sejam bons, tem que ser ouvidos, mas tem coisa que tem que ser para graduado. Então não existe uma atração para empresas se instalarem, não existe atração. Se você vê o PIB, 50% do nosso PIB é em serviços. O IDH, péssimo, o IDEB, péssimo. Esse aí eu quero falar daqui a pouco. Crescimento ínfimo. Mas por que a gente tem que discutir? Primeiro, se você vai discutir futebol com quem não entende de futebol, você vai ficar falando só. Sua Excelência pode discutir alguma coisa? Eu estive lá, passei 2 horas falando só, um monólogo, uma das coisas mais tristes da minha vida. Passei 2 horas conversando só. Eu até agradeço ao Josias Teles que falou alguma coisa comigo, porque ele não falou nada. Então é triste, é lamentável. Vamos continuar? Vamos trazer o pior? Vamos trazer o pior? Aí complica tudo. Se é para trazer o pior, aí vem o pior, aí vem o ruim de novo. É verdade. Tem que Vamos mudar. Gravataense, vamos. Olha, a proposta de Sua Excelência Joselito Gomes, o programa de governo de Sua Excelência tinha 2 laudas. Eu estou dizendo porque eu li as duas. Veja que comparativo. O meu projeto, eu estou levando para o Brasil agora 40 laudas de um hospital. Ele fez um projeto de uma cidade do tamanho de Gravatá em 2 laudas. Eu tenho um programa de governo dele. Mas vergonhoso. Se quem acha isso bonito e acha que ele tem o direito de ter ou não aprovação nas urnas no ano que vem, ele tem o direito. O outro já foi reprovado. Ele tem o direito. Mas veja bem, o gravataense tem também a obrigação, com a força do voto, de mudar esse panorama. Vamos olhar para o que é de bom. Vamos olhar para Gravatá. Os olhares têm que ser para a cidade que a gente ama. E o olhar não está sendo um olhar pontual para o desenvolvimento de Gravatá. Não está. E ficam com raiva. Tem verdadeiros aí, eu diria, pitbulls que falam no... O cara quer incluir você. Porque tem que aplaudir. Tem que aplaudir. Então, não vamos trocar o ruim pelo pior. Vamos escutar. Por exemplo, está aqui Rodolfo Silva, está aqui Marcelo. Vamos ver o programa do Rodolfo. Eu digo isso com todos os prés. Eu não estou falando só do Rodolfo. Vamos entender a proposta. Vamos verificar aquele que está combatendo esse empréstimo vergonhoso de uma lauda de 60 milhões. Eu trabalho com projeto. O projeto tem que ter memorial, o projeto tem que ter especificidade, o projeto tem que ter o destino, o projeto tem que ter o impacto. O impacto? Qual é o impacto desse valor que vai ser tomado para o pagamento? A taxa de juros vai pegar uma taxa de juros quanto? Qual é a instituição? Quais foram os critérios de achar essa instituição? Então... Para o povo entender, é como se seria assim, doutor Fernando. Olha, eu vou pegar um empréstimo no teu nome, tu que vai pagar, certo? Mas eu não digo a taxa de juros que tu vai pagar, eu que vou pagar, eu não sei qual a taxa de juros e o dinheiro não vai ficar comigo não. O dinheiro eu vou dar outro. É isso que está acontecendo em Gravatá. Falaram que tem 11 milhões para verba de gabinete. É, absurdo, né? Não, todo mês são gastos R$2 milhões só com comissionado, né? Só comissionado. Eu não estou nem entrando aqui em contratados, nem funcionário efetivo, só comissionado, que são os 520 cargos que o Rodolfo citou. R$2 milhões por mês. Eu estou dizendo uma coisa, Marcelo, se eu tiver alguma força na próxima gestão, força que eu digo, se um candidato que tiver meu apoio, eu vou pedir uma auditoria. Me diga uma coisa. Auditoria séria. Para saber quem são. Se esse dinheiro, ele circula em Gravatá. 2 milhões de carro comissionado. Alguém já fez alguma ressonância magnética aqui na cidade de Gravatá nos últimos 12 meses? Tem máquina de ressonância magnética aqui? Você que pega o seu o transporte para tratamento fora do domicílio, você gostaria que aqui tivesse, né? Uns 2 milhões e meio, mamografia, parece que a máquina está quebrada e não conserta e não tem. Você gostaria, né? Com esses 2 milhões e meio por mês de carro comissionado,
certo? Eu sei que tem muitos comissionados lá que trabalham, faz uma função ordeira, mas eu estou dizendo o excesso disso, para que 520 é a maior empresa de Gravatá, a maior geradora de emprego hoje é a Prefeitura de Gravatá. E aí a dificuldade da construção civil. Aí eu vou trazer um dado e Marcelo vai dizer qual é a dificuldade da construção civil. Implantar aqui, de julho do ano passado a julho desse ano, houve 120 empregos a menos. Pior esse período de 120 empregos, pior do que o período da pandemia. Isso é dado do CAGED. E onde isso vem atingir a população? Eu vou trazer só essa informação, depois o Marcelo vai dizer qual é a dificuldade de se empreender aqui. A maior mão de obra, às vezes, absorvida pela construção civil é ajudante de pedreiro, não são todos, mas são pessoas que passaram pelo sistema penitenciário. E é até um processo de ocupação de mente, de ganhar o seu dinheiro dignamente. Muitos estão exercendo essa profissão ali para sair do mundo do crime, muitos saem mesmo, entendeu? Então, quando o emprego ele não acha, às vezes chega o cara, vai persuadir esse indivíduo a voltar para o mundo do crime. Aí o reflexo vem na questão da violência. A gente tem visto aí Gravatá com os índices de violência exacerbado. Não é falta de polícia, a polícia está fazendo um trabalho excelente. A polícia faz mais do que deveria fazer. É um trabalho assim que eu não tenho nem palavras para dizer a dedicação, às vezes até fora de horário, que passa o horário, mas só larga quando a pessoa terminar aquela ocorrência. Isso aí é inerente à profissão policial militar. Mas esse reflexo vem também da construção civil, gente. Se a construção civil não tem emprego, a pessoa vai ali, está desempregado, aí passa o cara já está fraco já é fraco de recusa, né? Para dizer, não quero não. E está passando necessidade, às vezes vai ser persuadido pelo mundo do crime. Agora, Marcelo, qual é a dificuldade que a gente encontra hoje de empreender aqui na cidade de Gravatá? Para contextualizar o que o Rodolfo está falando, eu quero voltar no tempo. Eu quero voltar no tempo que Gravatá não era isso que era hoje, né? Então, as pessoas vinham, principalmente de Recife, né? Então, que eu acho para muitos anos mesmo. a gente vai puxar lá no tempo, antes até da duplicação da 232. Então, a pessoa morava lá em Recife, lá numa capital, queria seu filho, a oportunidade de seu filho de ter contato com o meio ambiente, com o mundo, correr na rua, como foi na infância das maioria das pessoas que moraram em Recife. E aí vira um Gravatá um lugar barato, comprava o terreno ali barato, e construir a casinha dele lá. Então, muita gente de classe média. Eu estou falando aqui em grande maioria da classe média. Tem pessoas muito com bastante dinheiro nesse processo? Tem, mas a grande maioria é classe média. Então, Gravatá era a segunda residência. Essas pessoas sempre entenderam Gravatá como uma segunda residência, um sentimento de morador. Que é o turismo que a gente chama de turismo de residência, né? Então, o cara era morador. Flutuante, vamos dizer. Exato, Né? turismo flutuante, só que para ele é residente morador de Gravatá. também. Ele é morador, porque ele tem a casa dele lá. Paga imposto. Exato. Só que com o passar do tempo, né, esse fluxo de gente e a economia de Gravatá cresceu bastante nesse tempo, começou a atrair os maus políticos, que começaram a ocupar os espaços e começaram a ver a oportunidade de esfolar essas pessoas através dos tributos. Então, Gravatá hoje é uma das cidades mais caras para se viver em Pernambuco. Então, o IPTU, quem está me ouvindo aqui, que está recebendo notificação de cartório de IPTU de sua casinha, que está vendo os IPTU que é um absurdo, né? Todo ano pipocando. 300, 400% de aumento. O comerciante, que todo ano tem que estar renovando o alvará, todo ano tem que estar renovando o E tem que alvará. se pagar também. Inclusive, tem uma lei municipal aprovada na gestão anterior que era para permitir um monte de comerciantes, pequenos comerciantes, cabeleireiro, pessoal que manicure, barbeiro que tinha pequenas atividades em casas para não precisar de alvará, porque tem uma lei federal que foi aprovada, mas houve uma lei municipal que conseguiu restringir essa lei federal. Então, empreender em Gravatá foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais caro. A pessoa tem seu pequeno negócio, tem todo ano que está ali renovando o alvará de funcionamento, que é caro. Caríssimo. Taxa de iluminação pública que está lá na conta de energia. Por que a indústria não vem para cá? Porque existe uma taxa de iluminação pública caríssima para cá. Então, o político começou a ver uma oportunidade de esfolar, eu chamo essa palavra, que é porque o imposto nada mais é do que uma forma do governo tirar da sociedade. Ele tira esse dinheiro da sociedade. Então, imagina, 320 milhões de reais nesse ano de 2023 vai sair do bolso da sociedade
para custeio dessa máquina ineficiente. Taxa de esgoto, que às vezes não tem nem esgoto. Exato. Então, você tem esse cenário. Então, o cara que tinha casa lá em Recife, que mora em Recife e tinha casa aqui, começou a perceber que é mais caro manter a casa, a segunda aqui, casa, do que a primeira. É verdade. Mas, minha gente, infelizmente nós estamos chegando ao final de mais um podcast, né? De mais mais entrevista. Com certeza, vocês serão convidados, não é, doutor Fernando, outras vezes, para que a gente possa bater esse papo, deixar as pessoas que nos acompanham bem informados, né? Porque foi realmente um papo muito bom, muito gostoso de se ouvir. Mas eu quero deixar os microfones ao inteiro dispor de vocês. Eu quero iniciar pelo o engenheiro Marcelo, né? Engenheiro civil Marcelo. Desde já agradecendo a sua presença, a sua participação no nosso Pode Mais Entrevista. Inclusive, o Dizer que logo... Marcelo será o vice... isso não, aí. Eu ia até perguntar isso, né? Eu fui, Ainda não tem definido isso, né? Mas... Minha vaga está em aberto, Tá em porque aberto. assim, eu quero como cidadão estar envolvido na política, mas eu nunca quis fazer parte da política. Fui na eleição passada com o Rodolfo, porque foi tudo muito em cima da hora e a gente precisava compor a chapa. Mas hoje, a candidatura do Rodolfo como pré-candidato está definida. A de Rodolfo, sim. Definida. Exato. Quer dizer, desse hoje. Eu sou um cidadão que o Rodolfo abriria mão para o Sandro. Eu achei até estranho. Você falou... Tem um ditado que fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Eu tô nessa vibe. Deixem falar. Paguem pra ver. Fale, né? Sou pré-candidato, inclusive Sandro é um amigo nosso, filiado ao nosso partido, Exato. certo? Sandro é uma figura que é um cidadão de bem, que representa também os nossos valores. Entendeu? Deixa o povo soltar as peruas. Gravatá tem muito de perua. Não sabe que perua morre em dezembro, né? Perua tem demais. Com certeza. Mas Sou pré-candidato. Mas vamos lá. Marcelo, suas considerações finais. Eu sou um cidadão comum, nunca me envolvi com política no sentido de ocupar cargo político, tá entendendo? Gosto da minha atividade que eu faço, de engenheiro civil, na iniciativa privada, mas eu quero ajudar pessoas de bem, pessoas que eu admiro, a estar ocupando os espaços que eu gostaria que estivesse ocupando. Então eu queria que o dinheiro público estivesse sendo administrado por alguém que eu admiro, e não por alguém que eu não admiro. Então minha função mais como cidadão é incentivar as pessoas de bem, que eu admiro, a estar ocupando esses espaços. Então convido vocês a conhecerem o Partido Novo, a se filiar. Então assim, você que não concorda com a forma que a política é feita, do jeito que está aí, que se envolva. É seu dinheiro, é o futuro do seu filho, da sua família, é seu futuro. Então, você se envolvendo ou não, você votando ou não, participando ou não, alguém vai ser eleito, alguém vai tomar conta do seu dinheiro. Então, eu como cidadão, eu simplesmente resolvi sair de simplesmente indignação que eu tenho para começar a agir. Então, esse é meu papel. Da indignação para ação. Da indignação para ação. Então, esse é meu papel e é isso que eu convoco as pessoas de bem a tentarem se envolver na política e serão bem-vindos aqui. Então, a gente está aberto para você conhecer o projeto e poder participar. Zé Antônio, Portanto, muito obrigado. Está aí os nossos agradecimentos ao engenheiro civil Marcelo. Eu quero deixar os microfones inteiros dispor também agora do nosso outro convidado, eu não digo nem entrevistado, convidado, pré-candidato a prefeito de Gravatá no ano que se aproxima, 2024, Rodolfo Silva. Obrigado, Zé Antônio. Foi um prazer estar aqui. A minha mensagem também é para reforçar o que Marcelo. Se você está inconformado, se você ouviu essa mensagem, chegou até aqui o podcast, até o finalzinho, e consegue entender na essência aquilo que a gente passou, que a gente não quer participar da política para usufruir do que esses políticos estão usufruindo. A gente quer, de fato, mudar essa política. Você é um cidadão de bem, que é honesto, que é trabalhador, se acorda cedo, vai dormir tarde, porque mantém essa máquina pública e não tem retorno. Se filie ao Partido Novo, se filie porque é preciso de pessoas decentes na política. No meu Instagram tem um lema que diz assim: política também é lugar de respeito. E para finalizar, eu quero finalizar com uma frase que diz assim: o mundo está cada dia pior, não por conta das pessoas ruins que estão aí. Essa frase é bastante conhecida, mas por conta das pessoas de bem que estão sendo omissas e não querer combater o mal. Os bons precisam dos bons e os bons unidos são invencíveis. Obrigado pela oportunidade, doutor Fernando. Vamos embora. A gente precisa de pessoas decentes na política. Os políticos, eu vou mais uma vez, os políticos ruins estão com o dia contado, viu?
A gente está se organizando, a gente, quando fala a população de bem, vai ocupar o espaço que era nosso. Já que vocês entraram, porque a gente não queria lá no passado, e vocês estão fazendo o que estão fazendo, a gente vai tirar vocês daí, na honestidade, e vai mostrar que a gente faz porque a gente tem por obrigação ser honesto. Não é uma virtude não, é obrigação ser honesto, tá bom? Obrigado, doutor Fernando. Valeu, Zé Antônio. E a todos vocês aqui que estão no estúdio. Um abração, Kiko Pocá. Tamo junto, meu irmão. Deus te abençoe. Pois é, tá aí, tivemos a participação nessa tarde de hoje aqui do pré-candidato a prefeito de Gravatá, o Rodolfo Silva. Muito obrigado, e foi uma satisfação muito grande recebê-los aqui em nosso estúdio, né? Mas eu quero também que o doutor Fernando Albuquerque, nosso convidado especial, né, não poderia deixar também, de trazer aí as suas considerações finais. José, mais uma vez eu agradeço a você, agradeço a Nina, nossa produtora, a Micole Medeiros, ao Kiko Porcar, especialmente hoje, mais uma vez engrandecido com o Rodolfo Silva e o Marcelo aqui. E queria deixar uma mensagem ao gravataense. Todo dia, quando você se acorda, você está satisfeito com o seu café da manhã. Especialmente as pessoas mais simples. Você está satisfeito com o transporte que seu filho pega. Você está satisfeito e tem a dignidade do emprego. Você está satisfeito com o político que você votou, se é que você lembra de quem votou. Se você não está satisfeito, dê uma oportunidade às pessoas que pensam diferente. Vamos acabar com essa metodologia de trocar o ruim pelo pior. Vamos avançar, Gravatá. Vamos avançar com um projeto que tenha conceitos que revolucione a sua vida, que tragam estrutura para a sua vida, que tragam emprego de decência, que traga cidadania, que você se sinta respeitado. Isso é um verdadeiro projeto. Pessoas que pensam não no poder, mas no projeto de vida para você. Então, eu agradeço a todos, foi muito bom mais uma vez, e essa luta não vai parar por aqui. Esqueçamos o ruim e o pior. Vamos pensar no melhor. Ok, tá aí as considerações finais do empresário e advogado Dr. Fernando Albuquerque. Eu quero lembrar que nós logo mais estaremos trazendo aí outras entrevistas aqui no nosso Pode Mais Entrevista. Mas eu quero determinar a minha participação hoje também deixando uma mensagem. Eu digo sempre, não há bem que sempre dure, nem o mal que nunca se acabe. Até a próxima.